E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Rafa Cis. Obrigado por você estar aqui hoje. Que coisa incrível. Hoje a gente tentou fazer uma transmissão ao vivo, não conseguiu, mas nós estamos aqui, nós não podemos perder essa oportunidade de estar aqui em família. Gente, vocês não têm noção da minha alegria de estar aqui com esse time incrível aqui, que foi o nosso time de missão. Infelizmente não está todo mundo aqui, mas cada um que está aqui representou algo muito especial na minha vida, na missão em si. Eu sou grato a Deus por cada um que está aqui. Vocês vão conhecer um pouquinho deles, vai ser assim, incrível. Mesmo que você não esteja vendo ao vivo esse vídeo, cara, vai ser tão poderoso quanto. Tão poderoso quanto. Porque o Deus, ele é atemporal, ele é fora do tempo. Então, você vai receber da mesma forma como se estivesse vendo numa live, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, deixa no chat pra gente, a gente responde depois, tá bom? A gente vai orar por você, vai deixar alguma coisa lá, escreve no chat pra gente. Muito importante. Outra coisa muito importante que você precisa fazer, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para receber sempre que chegar vídeo novo como esse, conteúdo novo que vão edificar a sua vida, a sua fé e o seu chamado, porque esse é o motivo desse canal, te ajudar a cumprir o seu chamado e a sua missão de vida. Pessoal, tô aqui com esse timaço da BSSM. São Paulo nunca mais foi o mesmo por causa desse time. São Paulo quase que virou a Nova Jerusalém por causa desse time aqui, pessoal. Vocês não têm noção. Ó, tô aqui com a Alê, tô com o paizão Arthur, nós estamos com a Paula, com o Wesley e com a Tati. O time tá fracionado, mas isso é bom também. Por quê? Porque a gente pode trazer a outra parte do time em outro vídeo. Então, mas a gente quer fazer um timaço todo mundo junto aqui. Pessoal, obrigado por estar aqui, obrigado por ter topado participarem desse episódio de hoje. Muito legal ter vocês aqui. E quero saber como é que vocês estão. E primeira pergunta que eu quero fazer, e vão respondendo aí na ordem que vocês quiserem. Que agora aqui, gente, hoje tá meio saladão aqui, pessoal. Então, um pouquinho de graça e paciência com a gente aí, você que tá em casa, porque hoje aqui é ao vivo e misturado. Primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês é como é que vocês estão? Como é que tá a vida depois da missão? O que é que Deus está fazendo? O que é que Deus tem feito depois da missão? Como é que foi a sua vida antes e depois da missão? Vou falando do nome então, aí a gente vai tendo mais ordem aqui, pode ser? Vou na minha ordem de janela aqui. Alê, como é que você tá, Alê? Como é que tá a sua vida? Como é que tem sido pra você depois dessa missão? Como é que foi a missão e depois da missão? Oi, pessoal. Nossa, estou muito feliz de estar participando aqui com vocês, com pessoas que viraram família. Eu acho que a missão foi um divisor de águas na minha vida, porque é a aplicabilidade de tudo que a gente aprende na escola. Só que foi tremendo porque houve uma conexão muito grande do nosso grupo. E isso eu falo porque já pude participar de outras coisas também, mas esse grupo foi especial. E a gente sabe, né, quanto maior a conexão, maior a unção. E é um grupo que vibra pelas pessoas, um grupo que está ali para acolher, para encorajar. E tudo isso faz diferença. Por isso que Deus se alegra quando a gente tem a unidade. Deus se alegra quando um corpo é formado realmente. E a gente vê isso quando é coberto no amor, quando vem realmente até chamada atenção. Então é muito diferente essa conexão que Deus fez com esse grupo. E a gente tem visto isso se estender, porque já tem um tempinho dessa nossa primeira missão aí, dessa nossa primeira viagem. E no meu caso, realmente foi um divisor de águas, foi onde o Senhor derramou uma ousadia sobrenatural, onde uma sabedoria, onde foram quebradas correntes assim que me aprisionavam. Eu só tenho a agradecer muito, e eu celebro a vida de cada um assim, e onde eu pude ver que realmente a alegria é algo sério no reino, que veio uma alegria sobre cada vida e que Deus se move na alegria, e essa alegria também me curou de muitas coisas. E eu estou muito feliz de estar participando aqui e só tenho a agradecer a Deus pela vida de cada um aqui. Muito bom, muito bom. Você, cara, você também tocou a gente demais lá. Sua alegria era incrível ver você, como é que você fluía de forma tão leve e tão alegre na missão. A gente vai contar as histórias daqui a pouco. Vamos deixar pro pessoal daqui a pouco ficar surpreso, pra ficar até o final do vídeo aqui. Próximo tá aqui na minha lista, que é o paizão, Arthur. E aí, Arthur, como é que você tá, meu irmão? E aí, pessoal, tudo jóia? Beleza? Bom revê-los, né? Assim, todos juntos. Ó, algo interessante. Quando a gente foi para esse local, né, para esse ministério, esse momento que a gente viveu juntos,
A gente tinha uma impressão de cada um. Eu conhecia o Ian, conhecia o Rafa, assim, o Wesley, muito rápido. O restante, a Tati, eu já tinha visto a Tati e tal. E a gente tem um preconceito, um conceito preconcebido. A hora que chega lá, a gente entra no Espírito. Você fala, eu vim aqui para que o Senhor nos conecte, quem conecta é o Espírito Santo. E é isso que ele fez, quando a gente se entregou e começou. Aí aquilo que eu via como liderança, líder, o Ian, o Rafa, né? Que o Rafa é um pastor, cara, há muito tempo, pastor sênior dentro de uma igreja estabelecida. A gente tem essa visão. Só que a hora que chega lá, a gente vê outros líderes. Por exemplo, o Wesley, liderança na coragem e tal, a Alessandra, a Tati nos levando para cá, o marido dela trazendo uma liderança sobre nós, aquele toca e tal. Todos, eu olhava e falava, cara, tem um monte de pessoas que estão me liderando. Ao mesmo tempo, somos liderados. Perdeu aquele vínculo de ser o mais alto, o mais baixo. Você percebe? Então virou uma coisa só, uma miscelânea. E isso é o espírito que faz a gente. Então a gente sentiu muito isso. Sentiu sendo cuidado por vocês, cada um dentro de uma área, falando, cara, que coisa linda que essa pessoa mostra para mim. E aquilo vai fluindo em nós e através de nós para aquilo que nós fomos fazer a missão. Então foi um divisor, cara. Foi uma coisa fantástica pelo fato de nós termos nos entregado totalmente, viu? Totalmente. E quebrado essa visão do o Ian é o tal, o outro tal, isso quebrou tudo. E aí nós nos soltamos, nós ficamos prontos para o Espírito fazer em nós essa conexão, mostrar o que ele queria às pessoas que estavam sendo assistidas, né, atendidas. Fantástico, fantástico. A partir disso, comecei a agir assim, né, Rafa? Dentro da igreja aqui, dentro de tal, e a coisa tá andando, cara. Tá cada vez mais solto e mais leve nisso aí, tá? Então é isso aí, gente. Muito bom, muito bom. Cara, é exatamente isso. Lá não tinha pastor, não pastor, não tinha quem era líder há 50 anos, quem era líder há um ano, quem não era líder, era todo mundo uma coisa só, era um corpo só. E foi, acho que foi isso que foi o divisor de água da nossa equipe. Ali não tinha. A gente se uniu como família mesmo, sabe? Aquele primeiro dia ali, quando a gente chegou, o pessoal tava meio assim ainda, a gente não se conhecia muito bem, mas, cara, depois do primeiro dia que a gente se conectou ali, que o Ian trouxe a gente ali pra perguntar quem tava se sentindo mais inseguro, quem não tava se sentindo seguro, eu acho que naquele momento que a gente se abraçou um ao outro ali, foi aonde a gente viu realmente Deus se manifestar como um time, porque existe a unção que você carrega individual. E existe a unção coletiva do time da missão específica que Deus está derramando sobre aquele local, né? E é por isso que é importante, inclusive, eu acho, eu vou perguntar isso para vocês depois, perguntar pro Espírito Santo aonde ele quer que a gente sirva, em qual lugar na missão. E se é para ir na missão, né? Porque ainda tem essa. Será que é para ir? Será que é para ficar? Será que eu tenho que estar em todas? Né? A gente quer estar em todas, mas às vezes a gente não precisa estar em certos lugares, a gente precisa estar em outro lugar. E se a gente estiver na missão, não conecta com outra pessoa de outro lugar, enfim. Isso é muito legal, muito legal. Outra pessoa que tá aqui agora na minha tela vai ser o Wesley, o cara que, do Vamos. O Wesley é o cara do Vamos. Gente, o Wesley não tem tempo ruim, gente. O Wesley, lá no Muay Thai e no Jiu-Jitsu a gente tem um lema que é o seguinte: é tempo ruim o tempo todo. Porque quanto pior o tempo ele no treino, a luta é fácil. O Wesley não. O Wesley é tempo bom o tempo todo. Não tem tempo ruim com o Wesley, gente. Esse homem pega esse carro dele, esse carro, o carro dele é o carro do avivamento. Ele roda o Brasil todo com esse carro, gente. Ele roda, o carro dele é rejuvenescido pela fé. As peças, o combustível rende, é tudo pela Fantástico, fé. velho. É Esse cara é fantástico. incrível. A primeira vez que a gente chegou lá, a primeira viagem, de cara ele já tava orando pra um cara, a perna do cara crescendo, de cara num grau da vida. Muito bom, Wesley. Como é que tá, mano? Como é que foi antes da viagem? Como é que foi depois? Você tá mutado aqui, eu acho. Não, ele tá mutado pra gente. Tá saindo agora? Aí. Aí, tá. Então, foi uma alegria estar com todo mundo e conhecer. Foi um divisor de águas enorme na minha vida. Imagine a alegria minha poder andar com os generais da fé, assim, que são vocês, o conhecimento que vocês tinham. E eu cheguei ali e falei assim: o que que eu tô fazendo aqui, né? Esse time aqui só tem profeta, só tem gente assim, especial, generais do reino mesmo. E daqui a pouco a gente orando, todo mundo junto ali, e eu estava inserido nesse time maravilhoso, que eu entendi que eu fui amado ali, abraçado ali, e comecei a entender o quanto a gente depende uns dos outros.
Então, o que cada um carregava ali, a Paula amando as pessoas, a Tati também, daquele jeito dela ali, tão carinhosa com as pessoas, a Alessandra, aquela alegria dela ali, o Arthur, aquela autoridade, você, aquele pastorzão, e todo mundo ali. E a gente começou a entender que a gente dependia uns dos outros. E quando a gente saiu para ministrar, falava assim: eu preciso de alegria, então eu vou chamar essa. Eu preciso de cura, vou chamar essa. Eu preciso de paternidade, vou chamar essa pessoa. E isso, assim, mudou, transformou minha vida inteirinha. E aí eu falei assim: eu não tenho autoridade para orar por cura. Não, não, você tem. Eu não tenho autoridade para subir lá para ouvir o que o Espírito Santo está falando. E aí o Rafa chega para mim e fala assim: não, vai que no caminho o Senhor vai te dar a palavra. E no caminho o Senhor me dava a palavra, me deu até nomes específicos. E foi tudo muito maravilhoso. Então, entender que o corpo ele age e o Senhor colocou a gente para andar como corpo. E foi, para mim, um divisor de águas. Depois disso, eu comecei a me soltar, comecei a fluir mesmo. E esse grupo nosso carrega uma autoridade, assim, uma leveza do céu. E é muito gostoso estar com vocês. E aí o Senhor foi capacitando, né, de ouvir mais, trazer mais autoridade para cada um de nós. E depois daquele dia também a gente nunca mais parou, né? É fome atrás de fome, querendo mais, e eu acho que é assim, ser bom mordomo do que o Senhor está colocando é muito importante. E a gente já aprendeu ser o mordomo do que o Senhor colocou nas nossas vidas, e todos do time começaram a se movimentar de uma maneira maravilhosa. Rafa, você está mutado. Ah, agora que Aí. eu vi, eu me mutei aqui. Eu acho que a gente já tem uma chave aqui importante, pessoal. Você que tá assistindo, o Ed acabou de liberar aqui uma chave importante pra caramba. Nós sermos bons mordomos do que o Senhor nos deu. Não quando a Bíblia fala sobre ser bom mordomo, ele não classifica como cuidado que Deus nos deu, não. Olha que loucura isso. A Bíblia diz que ser bom mordomo é multiplicar o que Deus nos deu. E não cuidar, porque aquele que cuidou, ele escondeu. E o que escondeu, o Senhor tirou dele e deu porque tinha mais. E como eu vejo a vida de vocês assim, eu fico muito orgulhoso de fazer parte dessa família, desse time de missão, porque eu olho pra cada um aqui e vejo o quanto vocês multiplicam o que o Senhor deu na mão de vocês. Eu fico olhando, acompanhando aqui, quando a gente não tá junto presencialmente, quando a gente tá meio que dividido aí pelas viagens aí, eu fico vendo assim, caramba, que lindo ver o que Deus tá fazendo. E é isso, é multiplicar. O reino dos céus é sobre multiplicar. Nunca foi sobre somar, nunca foi sobre cuidar ali da coisa, é sobre multiplicar, né? E tem aqui uma chave importante aqui, pessoal. Anota isso aí. Ser um bom mordomo do reino é multiplicar o que Deus nos deu. Como é que a gente pode multiplicar isso? Cada um tem um chamado, cada um tem aquela voz que fala assim: epa, vamos fazer isso aqui, vamos para aquele lado ali. E é assim que a gente vai multiplicando o que Deus tem nos chamado para fazer. E só tem gente que anda sem medo. Pessoas sem medo aqui. Então, pessoas incríveis. Você quer falar, Wesley, alguma coisa? Antes de passar pro próximo? Quero falar uma coisa. E a gente aprendeu nisso orar um pelos outros. Nesse final de semana eu estava com a Alessandra e o marido dela, a gente estava no Amílio Uma, lá em São Paulo, e, e o pastor me colocou num outro lugar que eu não poderia estar junto com o time. E aí o que que eu fazia? Eu orava por eles. E aí a gente sabe assim, né? A Paula estava na Alemanha e a gente estava orando por ela. A Tati lá em Bauru, no louvor, a gente vê ela se soltando ali e a gente está orando. Então a gente sabe que o Arthur tá ali. Então, assim, um orando pelo outro e o restante do time também, né? Então é uma conexão tão grande e como a oração libera esse amor do Pai sobre a vida de cada um e traz essa unidade. Muito bom. É isso aí. Exatamente isso. E pra você ver que o Wesley é tão fominha, gente, que ele tava no evento de mulheres. Você vê a fome desse homem. E eu falo que eu também sou assim. Se o pastor tá pregando e fala assim: olha só, tive uma impressão agora, acabei de ter uma visão com uma mulher grávida que acabou de chegar da Coreia. Eu levanto a mão: sou eu? Eu? Sou eu não? Ah, então já que tô aqui, manda pra mim. Muito bom, Wesley. Você é o melhor, cara. Muito bom. Tati Bush, Tati é a nossa Brandon Lake do Brasil, Oi. pessoal. Essa mulher carrega a essência de adoração absurda. E aí, Tati, como é que você tá, minha amiga? Tudo bem, graças a Deus. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. E, assim, para mim foi tudo muito transformador. Assim, do começo da viagem até o final dela, eu tinha uma expectativa
e foi assim superada em todos os detalhes. Porque quando falou que a gente ia para São Paulo, foi, olha que engraçado. Eu imaginei a gente lá na Praça da Sé, eu imaginei a gente assim nos lugares mais assim que a gente vê as necessidades, né? Aí quando eu descobri que a gente ia para a igreja, eu falei assim: "Ah, tranquilo, né?" Pensei comigo, tranquilo. E ok, só que eu nunca tinha feito, né? Nunca tinha feito parte de missão. Quando chegou lá na igreja, que a gente foi recebido pelos jovens, aquilo me quebrou de um jeito tão, assim, tão poderoso que eu falei assim, meu Deus, eu subestimei o lugar, eu subestimei as pessoas, eu fiz um julgamento, assim, terrível, Uhum. porque era uma igreja grande, estrutura grande, sabe? E aí aquilo já me quebrou ali, né? E veio uma jovem para mim, falou coisas que agora eu já não vou lembrar mais. Eu sei que ela foi extremamente usada ali, mas a menina parecia que tinha uns 15, 16 anos. A partir dali, parece assim que a minha cabeça mudou, assim, muito. Tanto que depois, quando o Ian falou pra gente subir lá no palco, eu falei, jamais eu vou conseguir subir. Eu lutei muito tempo contra uma timidez assim, de me travar, de ficar gaguejando, de ficar, sabe, sem saber como reagir. E tá lá, quando eu me vi, eu tava lá, aquele monte de luz na minha cara e eu tremendo de medo. Mas foi aquilo que o Wesley falou, né? Eu dei o passo, eu fui e a hora que eu subi no palco, eu comecei a ouvir o Espírito Santo falando de um jeito assim muito especial, muito diferente do que eu jamais tinha ouvido falar assim, sabe? E quando eu vi que era muito mais sobre os outros e bem menos sobre mim, que eu entendi que eu podia descansar, eu podia ficar tranquila, eu podia errar. E foi uma coisa que eu aprendi muito lá com o Ian, sobre errar. Quando eu vi ele sendo super assim, simples, vulnerável, humilde, eu falei assim, meu Deus, por que que eu tô tentando ser perfeita? Eu falei, que é isso? Foi quebrando tanta coisa dentro de mim que eu não sei nem palavras explicar. Eu sei que foi maravilhoso. E o que eu carrego para hoje disso tudo, eu percebo assim que eu tô bem mais ousada, mas assim, eu sinto falta de vocês. Eu sinto muita falta. Eu sinto falta, assim, sabe, desse povo maluco me incentivando, falando que você consegue, você é capaz, você é isso, você é aquilo. Eu falei, gente, eu não sou tudo isso. Mas vocês fazem a gente se sentir assim. Então, vocês são demais. Moram no meu coração. Muito bom. Que isso, é incrível mesmo, cara. Você é muito poderosa. Você é a nossa Brandon Lake brasileira. E você falando isso, cara, aqui tem uma outra chave importante pro pessoal estar em casa, que se você hoje é dia de chave, eu nunca falo isso aqui não, mas eu nunca uso essas expressões aqui na minha live, quem vê, mas hoje eu acho que isso tá liberando algumas coisas. Gente, eu já devo ter participado de mais de 1.000 casamentos. Eu trabalho com casamento fim de semana também, quando eu não tô pregando, fazendo um curso, eu tô em casamento. E uma coisa que eu observei foi a que a Tati falou agora. Qual é a função da igreja no corpo? Porque Jesus compara, e a Bíblia compara a igreja como a noiva do Cordeiro, como a noiva. E toda vez, eu não sei se vocês já repararam isso, mas toda vez tá lá no casamento, cerimônia acontecendo, tudo mais, aí a noiva não chegou. Quando a noiva chega, o que que acontece? Todo mundo fica de pé. É ou não é assim quando a noiva chega? Todo mundo fica de pé. E na hora o senhor falou assim: essa é a função da igreja, colocar as pessoas de pé. Essa é a função da noiva, colocar as pessoas de pé. Então, quando a gente ouve isso, a gente fala, cara, que bom que a gente está cumprindo o nosso papel como igreja. Porque é exatamente como eu me sinto também. Eu tava lá e tinha dia que eu tava cansado e vocês vinham orar, botavam a mão. Eu sentia o Wesley por estar na minha mochila pesadona, assim, segurando minha mochila. O Wesley e Arthur levantando minha mochila, me dando chocolate. Pai, come esse chocolate aqui pra comer, pra dar uma energia. Então a gente via o cuidado mesmo com o outro, um cuidando do outro ali o tempo todo. Os guerreiros de Esparta, já viu? O escudo na mão para proteger. O escudo do espartano não protege ele, protege quem tá do lado dele. Ele nunca protege ele mesmo, é sempre protegendo quem tá do lado. E é assim que eu me sentia com vocês, é assim que a gente se sentia como time. Por isso que, cara, essa viagem foi. Vão vir outras, vão ser maravilhosas, mas essa foi inesquecível. Essa foi number one. Você sabe? Não tem, sabe, o que falar dessa viagem por causa do time. Não foi por causa do lugar, não foi por causa do que a gente foi fazer, embora tenha sido nobre e lindo cooperar com o que Deus estava fazendo.
mas tem a ver com as pessoas que Deus conectou com a gente ali. A gente se conectando pra mim, aquilo ali foi algo mais precioso que aconteceu nessa viagem. Então, isso não tem preço. E aqui, a nossa missionária que não voltou da missão ainda, ela tá pelo mundo. Essa mulher não parou, gente. Essa mulher não, ela foi direto para o Red, depois foi para Alemanha, agora vai para a África. Essa mulher carrega essa unção, essa Heidi Baker que a gente tem aqui no nosso time aqui, essa unção de amar as pessoas, de derramar essa doçura sobre as pessoas. Nossa amiga Paula, Paula, bem-vinda, obrigado por você estar aqui. Essa hora da madrugada aí nos Estados Unidos, muito obrigado, viu? Acho que tá mutado para você. Achei, consegui. Aê. Ai, gente, que alegria estar com vocês. Ah, essa viagem, assim, vocês, na verdade, mudaram a minha vida, né? Então, assim, vocês mudaram a minha vida para sempre. Quando eu cheguei, vocês estão me ouvindo bem? Estão me Tudo ouvindo? ótimo. Quando eu cheguei na viagem, o meu primeiro ano da BCCM, assim, foi um ano de. Quando eu encontrei com vocês, foi a nossa primeira viagem, né, do primeiro ano. E eu tava me sentindo um patinho feio ali, tipo assim, um patinho fora, sabe? Totalmente desconectado do time, totalmente insegura, assim, tava muito insegura, tava muito. Todas as minhas questões de rejeição, assim, vieram à tona, quando a gente tava ali. E eu tava me sentindo muito desconectada do time, insegura, falando assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? E vocês simplesmente mudaram a minha vida pela forma como vocês me amaram, pela forma como vocês me receberam, pela forma como vocês me olharam, porque, tipo assim, vocês carregam o olhar do Pai. Então, quando vocês liberaram o coração de Deus sobre mim, vocês realmente. Ei, da onde que tá vindo essas coisas, né? Por que que você tá se sentindo insegura aqui? Por que que vocês liberaram identidade sobre mim? Vocês me enxergaram como Deus me enxerga. E isso mudou a minha vida para sempre. Então, assim, vocês foram muito especiais. Ali eu tava com algumas já, tava sonhando em vir para o Reading, Deus já tinha liberado algumas coisas sobre mim, mas eu tava ainda naquela questão de insegurança. Eu lembro que o Rafa colocou uma pulseira nas minhas mãos e ele falou: Não, você tá indo para o Reading, Deus vai abrir portas, você vai conseguir. Mas na hora que o Rafa me deu a pulseira, eu ainda pensei: pode ser que não dê certo, sabe? Ah, e ao mesmo tempo, as pessoas celebrando e eu muito insegura, muito presa nas minhas inseguranças. Eu lembro que quando o Ian perguntou quem estava insegura, eu fui uma das primeiras pessoas que levantou a mão para pedir oração ali, porque realmente eu não estava me sentindo segura. E, e ver a forma como eu fui amada ali e vocês me empoderaram para amar as pessoas foi incrível, porque ali na viagem eu já percebi que o Senhor começou a destravar o profético de uma forma muito forte na minha vida. No dia que a gente se colocou diante da igreja lá, que tinha mais de 500 pessoas para a gente ministrar lá do staff, eu olhei e falei: o que que eu estou fazendo aqui? Tem misericórdia de mim, Deus. E aí, na hora que o Ian convidou a gente para ir lá em cima, eu olhei e falei assim, me senti indigna de estar ali, porque eu falei pro Espírito Santo assim: nossa, o que que eu tô fazendo aqui? Porque eu tô aqui para amar as pessoas, mas eu não tenho nada para elas. E eu olhei para mim e eu falei assim: eu não tenho nada para, eu não tenho nenhuma palavra aqui. E aí o Espírito Santo falou assim para mim: você não me pediu? Você tá olhando só para você? E aí opa. Aí eu perguntei: Senhor, o que que o Senhor tem para essas pessoas? E aí o Senhor me deu 12, eu lembro, 12 nomes, 12 palavras específicas para as pessoas ali. E aquilo marcou a minha vida para sempre, porque eu falei: nossa, não é sobre eu ficar olhando para mim, para as minhas questões, é sobre eu olhar para Deus e enxergar o que Ele tem para as pessoas. E ali Deus começou a mudar muitas coisas em mim, começou a trabalhar. Então, assim, eu falo que vocês são um grande presente de Deus na minha vida. Não foi por acaso que o Senhor colocou vocês na minha vida, com certeza foi para conseguir, para eu poder me enxergar, porque eu não estava me enxergando como Deus me enxerga, né? Eu não estava vendo o meu potencial, eu não estava me vendo como Ele me vê, e vocês já estavam me vendo lá na frente e eu não estava conseguindo. Então, assim, o Senhor realmente destravou muitas coisas em mim, muitas coisas mesmo. E a partir dali eu comecei a receber amor. Vocês foram muito específicos porque a gente continuou a conexão no grupo e isso me fortaleceu muito, porque depois eu já estava transicionando para o presencial e eu estava me sentindo muito sozinha, sem amigos, sem conexão, sem pessoas para confiar. E vocês foram as pessoas que o Senhor colocou na minha vida para reafirmar a minha identidade,
No momento que eu precisava de uma oração, vocês estavam ali orando por mim. No momento que eu estava insegura, que eu estava me sentindo sozinha, vocês estavam ali, Paula, o Senhor está falando, o Senhor está te chamando. Então, assim, vocês mudaram a minha vida. Então, eu gostaria muito de honrar vocês, de agradecer muito por cada palavra, por cada oração, todo o tempo, nas minhas transições, nas minhas fases. Quando o meu visto foi negado na primeira vez e vocês reafirmaram ali, continuaram acreditando. Quando agora que eu estava indo para a Alemanha, eu estava super insegura de conseguir ou não finanças e vocês começaram a semear e a semente de vocês abriu portas para que outras sementes vieram, porque vocês acreditaram em mim e o Senhor fez. Então, assim, sempre falando, não, o Senhor vai fazer, acredita e tal. Gente, isso não tem preço. Então, vocês, assim, são um grande presente que Deus colocou na minha vida e eu gostaria muito mesmo que vocês se sentissem honrados e eu amo muito vocês. Vocês mudaram a minha vida. Muito obrigada. Uau, que incrível, que incrível. E você, Paula, pra gente é uma inspiração de fé e ousadia, cara. Você é um exemplo de fé e ousadia, de ter se colocado em tanto de lugar de risco e dito sim pro Senhor, sabe? Abrindo mão da sua profissão, abrindo mão do seu chamado de vida ali, Uhum, de tá, cara, você no Brasil, as pessoas, não, quero ter uma profissão, ficar tranquilo. Eu disse, não, 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 eu quero viver os sonhos de Deus pra mim primeiro. Cara, isso é coisa de doido. Quase ninguém. E eu acho que é um ponto também que a gente pode começar a observar que a gente só vai viver o sobrenatural de Deus quando a gente der respostas sobrenaturais pra ele. é. Porque se a gente der respostas normais, a gente vai viver coisas normais. Agora, quando a gente tem aquelas Uhum, respostas sobrenaturais, aquelas respostas que ninguém dá, sabe? Cara, tinha 12 pessoas dentro de um barco, só saiu um do barco para andar na água para encontrar com Jesus. Todos eles tinham o mesmo acesso. Todos eles tinham o mesmo relacionamento ali de mesa, comiam junto, dormiam junto, mas somente um foi ousado o suficiente para sair do barco e andar na água. O que mais sabia do perigo da água foi o que saiu da água, do barco. Que era um pescador, que ele sabia que a água mata afogado, ele sabia que qualquer coisa, a água, o que acontece na água. Ele era de uhum. berço. E eu quero honrar isso na sua vida. Você é incrível, a sua coragem de se colocar em lugares que sua dependência de fé. Eu vejo sobre a sua vida já, profetizando já isso, já de cara, que a sua vida, não só agora, mas eu acho que o legado que eu vejo sobre a sua vida, Paula, é que as pessoas vão olhar pra você e vão dizer como diziam pra Israel, sabe? Era impossível, mas só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus, Amém. porque isso aí, cara, eu sei, a Paula é inteligente, ela é capaz, tudo isso, mas é tão grande o negócio que é impossível uma pessoa conseguir sozinha, só pode ter sido Deus. E é isso que eu vejo pra você, Paula. Paula, viu? Esses passos de fé, Amém, inspiram Rafa. a gente demais. Recebo. Muito obrigada. E essa viagem missionária, cara, tá faltando muita gente aqui, mas com certeza ela não teria sido a mesma sem o Ian. Se o Ian não tivesse junto com a gente, se fosse um outro pastor qualquer, não diminuindo outros pastores que eu não falo qualquer, no sentido do português de qualquer outra pessoa, mas se fosse um outro pastor, teria sido incrível a viagem, teria sido diferente, mas não teria sido essa viagem específica, porque essa viagem foi acompanhada de uma alegria, de uma leveza que o Ian trouxe pra gente. Eu sempre fui muito descontraído e muito alegre nas minhas coisas, eu sempre fui muito descolado. Isso choca um pouco as pessoas. E vocês vão começar a ouvir um barulho de um vizinho fazendo furo aqui na parede. Eu dou glória a Deus pela vida dele, tá avançando na obra da casa dele, bem na hora da live, não tem problema não. Deixa ele avançar na obra dele, nas coisas dele, em nome de Jesus. Mas o Ian ele trouxe uma leveza muito prática pra gente ali, principalmente porque era uma primeira viagem missionária de muita gente. Ah, o tempo tá acabando, 10 minutos só de que a gente tem de vídeo aqui, mas eu vou ver o que a gente pode fazer aqui de uma segunda aqui, de repente. Eu quero perguntar pra vocês o seguinte, e pode ser na ordem que vocês quiserem aí. Como é que vocês protegem a presença de Deus nos lugares que vocês estão quando vocês não estão sentindo nada? Porque a gente não foi chamado pra sentir. Sentir é um privilégio, como o Bill Johnson diz, né? Ele diz que sentir a presença de Deus é um privilégio, porque a gente foi chamado pra crer. E quando a gente não sente nada, como é que vocês fazem? Compartilhe com o pessoal que tá em casa, por favor. Quem quer ser o primeiro? Se cair, eu vou gerar outro link aqui e a gente dá um jeito depois de linkar com o outro lá. Rafa, vamos lá. É, pela fé e na certeza de quem é o Pai. Então a gente se posiciona em fé e a gente lembra de quem é Ele. E a partir desse lugar a gente não precisa sentir. A gente vai. Muito bom. Quem mais? Ô, Rafa, eu penso assim, ó, mesmo quando eu não sinto, não tenho essa percepção dele,
É muito rápido para eu entrar no espírito, sabe? É Uhum. muito rápido para eu entrar na embriaguez do Senhor, porque isso para mim é uma característica muito clara, que é algo que tomou conta desse nosso grupo. Está, sabe, como se estivesse embriagado, como dizem em Efésios, totalmente fora, totalmente tal. E para mim é muito rápido. Em um minuto eu consigo já, sabe, assim, entrar e já falar, pronto, explodiu. Eu me lembro que dentro nessa nossa viagem, estava lá em Bauru e estava numa salinha com vários jovens e tal. E eu falei, nós começamos orando lá dentro para uma pessoa que pediu oração, uma menina, você lembra um negócio desse? Uma menina que estava no hospital, uma história assim. E eu estava fora. Aí eu falei assim, Ian, eu posso ficar lá fora, cara? Eu não estou assim dentro. Ele falou, pode. Fui lá fora, fiquei um minuto e meio. Brum, explodiu. A hora que explodiu, eu já corri para. Entendeu? Então eu creio que eu preciso entrar nessa situação de embriaguez do Senhor, de presença dele. Aí, filho, vai embora. Mas é muito rápido, tá? Embora tenha isso que o Wesley disse, a gente não precisa tal, mas eu sei a presença do Espírito. Que aí já não sou eu que falo, já não sou eu que tenho domínio, então é tal. Então é nesse sentido. É muito rápido. E aí, quem? Ah, Rafa, para mim, assim, eu preciso muito ouvir Deus, né? Então, eu não sou muito movida pelos meus sentidos. Eu sempre sou mais movida eu ouço o Espírito Santo bem, bem forte, assim, internamente. Então, eu consigo me mover, mesmo quando eu não tô vendo e quando eu não tô sentindo. Então, isso para mim é muito forte e me ajuda bastante. Mas às vezes eu fico imaginando, quando a pessoa é muito filler, talvez é mais difícil. E agora, né, aqui em Reading, nessa transição nos GAs, a Alissa flui muito como filler. E aí, a gente tá todo mundo junto ali, e eu comecei a fluir nessa mesma unção, e aí eu fiquei um pouco assustada, sabe? Porque aí você tá naquele sentimento e tudo, eu falei, Deus, eu não sei me mover aqui, eu tô aprendendo a descobrir ali o que que eu faço. E aí foi aonde que eu mais intensifiquei a voz mesmo interna de, peraí, não posso me mover pelas emoções aqui, eu tenho que me conectar com o que Deus está fazendo. E eu começo a conversar com o Espírito Santo. Eu silencio, tento me silenciar as minhas emoções, o que eu tô vendo, tento ali internamente mesmo nos ambientes, começo a perguntar para o Espírito Santo. E aí vou na direção daquilo que eu tô ouvindo, que o Espírito Santo tá me falando, e não vou pelas minhas emoções, porque às vezes as emoções você tá recebendo emoções que precisam ser, na verdade, uh, mudadas ali, né? Que você precisa mudar a atmosfera. Não dá para você se mover debaixo delas. Muito bom, muito bom. Tati, ô Posso Alessandra, falar? manda ver. Paula, eu sou o oposto da Paula, eu sou muito que sente. E assim, realmente o começo foi bem difícil para mim. Só um minutinho, meu Deus, eu não sei o que aconteceu aqui, mas soltou um áudio. Mas o que que aconteceu comigo? Eu comecei a desvincular o sentir e do crer, né? Porque como eu sempre fui muito que sente, eu comecei a falar assim, ok, não tô sentindo nada, então não tá acontecendo nada. Aconteceu mesmo esse domingo isso, né? E eu tava escalada, eu fui cobrir uma pessoa, e aí eu fiquei assim, nossa, mas eu tô estranha, eu não tô sentindo nada, aqueles pensamentos assim, nossa, será que não vai acontecer nada hoje, nada de diferente? Aí o Espírito Santo falou assim comigo, se você fizesse parte da igreja perseguida, e de repente entrasse alguém dentro da sua igreja, porque a gente está ali como alvo, né? E tivesse alguém te apontando uma arma, você continuaria fazendo o que você está fazendo hoje? Porque a gente vive uma situação muito é, favorável, né? E eu estava lendo sobre essas coisas, tava estudando sobre isso, eu falei assim, aí eu falei, Espírito Santo, com certeza eu estaria aqui. Eu continuaria fazendo isso, eu não preciso sentir para estar aqui, eu sei que foi para isso que eu fui chamada, então daí eu continuei, então daí aí eu vi o céu se abrindo, sabe? E aí que as coisas começaram a acontecer. Então, às vezes passa por um racional assim na minha cabeça que eu fico assim, ok, mas eu não vou me prender a isso, não vou me prender a sentir. É assim que funciona. Muito bom. Alê, E é engraçado porque quem sente, acontece isso que a Tati falou. Às vezes você fala, nossa, mas não tá acontecendo nada, eu não tô sentindo nada. Aí você pensa, não. Aí, no meu caso, eu falo, eu sou bem intencional.
eu começo a me conectar assim, Senhor, eu sei que o Senhor está dentro de mim, eu sei que o Senhor se move, eu sei que até minha respiração é porque o Senhor me deu esse privilégio de estar aqui hoje. Aí eu começo a me conectar de outra forma, porque também quem sente quando está num ambiente que tem muitas coisas, você precisa ir silenciando algumas vozes para não trazer uma confusão. Uhum. Porque a minha primeira viagem foi quando eu vivi isso, e eu ficava, meu Deus, até que a gente foi fazer uma visita em um lugar e eu fui muito bombardeada que eu comecei a sentir no meu corpo. E o Arthur que veio cuidar de mim, ele falou, se você não for, ninguém vai, e não sei o quê. E o Senhor me traz a verdade, a sua realidade, porque eu estava sentindo dores físicas e eu nunca Uhum. tinha passado por isso. Então, aí eu Viu, comecei a viu o que ver, é estar no espírito? Nem sei o que eu fiz, cara. Que você que viagem é essa que falou, vocês estão falando? Que viagem foi essa? aquela que você estava cuidando Aquela que de você rasgou todo a mundo, camisa, aquela que você tava com a camisa rasgada. entendeu? Então, a gente aí foi aprendendo a silenciar essas vozes, e aí o Senhor foi dando sabedoria, aí você vai amadurecendo, né? Aí você começa realmente a multiplicar o que você está recebendo. Isso é uma mordomia, né? Aí você já tem discernimento daquilo que você recebeu e você vai multiplicando de outra forma, porque não é mais sobre a gente, né? É sobre outras pessoas que também precisam ouvir, precisam ser alcançadas ali por Jesus e a gente ser esse canal, né? Essa ponte às pessoas. Isso é muito bom, muito bom. Tá brincando aqui com o Arthur aqui, que ele tava tão cheio do Espírito Santo que ele caiu no chão, a camisa dele rasgou, ele não falava mais nada com nada, já tava já dignidade Ó, zero. foi, e só me lembro que você falou, vai levantar ainda mortos, vai ver mortos ainda ser ressuscitados. Deus, está gravado e vai ter. Amém, amém, amém. E é isso, cara, é muito louco isso, a gente se movimentar sem ouvir, eu acho que é uma questão de também de ousadia no espírito. É como se o espírito estivesse assim, ah, tá, mas e você, o que que você vai fazer quando você não tá ouvindo? Você vai confiar no que você já, do que eu já liberei pra você, ou você vai esperar eu te dar algum sinal, alguma coisa? E aí isso eu aprendi com o David Hogan, quando ele pregou, não sei se vocês viram a pregação do David Hogan aqui na Bethel, e ele orou por um morto e foi embora. E o morto não levantou, não. E o cara perguntou: Ué, você não vai ficar esperando ele levantar? Ele falou: Não, 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 não. Na velha aliança, eu seguia sinal. Na nova aliança, são os sinais que me seguem. Ele foi embora e depois o morto foi atrás dele. Isso mudou a minha vida. Isso é uma chave que mudou a minha vida. Eu não espero mais sinal do Senhor para fazer certas coisas. É lógico que a gente pede, Senhor, dá um sinal. Mas se não der, eu vou e o sinal vem atrás de mim. O sinal precisa me acompanhar, porque isso é bíblico. Os sinais acompanham aqueles que creem. Se a gente crê, os sinais vão nos acompanhar. E aí, como é que tá pra você até agora essa nossa conversa com o time de missão da BCSM? Time incrível, é um privilégio fazer parte desse time. Tem sido incrível essa conversa, né? Tem muitas chaves pra você aqui e eu quero te dar um aviso antes da gente voltar pra conversa. Primeiro, você pode ter acesso ao nosso e-book, esse QR Code que tá aparecendo aqui do lado. Você pode ter acesso ao e-book que vai mudar a sua forma de pensar sobre finanças. Quebrar pacto com a escassez, quebrando a escassez na sua vida para entrar no tempo de favor. Todas essas pessoas que você está vendo entraram no tempo de favor na vida delas. Como é que pode fazer isso? Está escrito aqui nesse e-book como você pode. É um devocional de 30 dias, onde vai mudar a sua mentalidade, sua forma de pensar sobre finanças, sobre o reino, sobre recursos. Então, faz isso. Outra coisa importante demais é você se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar a notificação e você se tornar membro. Eu quero te convidar a se tornar membro desse canal, patrocinar esse canal como membro Deeper. Ele é R$ 7,99, somente R$ 7,99. Se esse dinheiro for fazer falta no seu orçamento, pessoal, não se torne membro, por favor. Agora, se R$7 não vai fazer falta no seu orçamento, se torne membro. Tem acesso a materiais exclusivos. Nós já temos lá aulas sobre características proféticas e tem coisas novas para entrar. Então, se você quer conteúdos exclusivos, se torne Deeper, tá bom? Você também pode cooperar com a minha missão através desse QR Code que está aparecendo aqui no canto ou através desse Pix que está aparecendo aqui embaixo, tá bom? Você pode cooperar e fazer parte desse time missionário. Se você não pode ir para a missão agora, mas pode ir de forma oração, palavra ou através de recursos, você pode abençoar a nossa ida para a nossa missão agora, que nós iremos para Goiânia, tá bom? Bom final de vídeo para você. Não se esqueça de inscrever e comentar no final do vídeo o que você achou e o que foi a coisa que mais Deus trouxe para você à tona e despertou em você nesse vídeo, tá bom? Deixa aí nos comentários e vamos voltar para a segunda parte do vídeo. Tchau, tchau.
E aí, pessoal, estamos aqui na nossa segunda parte do vídeo. Obrigado você que está aqui com a gente agora. As meninas já estão aqui, esperando a galera voltar devagarzinho. E aí, a gente estava falando sobre como proteger a presença. E engraçado, né? Sobre como você ouvir ali, né? E ter esse cuidado de como ouvir, ou como andar ouvindo ou não ouvindo. Esses dias eu recebi um testemunho de um vizinho que morava aqui no condomínio. A gente estava aqui num churrasco, que aqui a galera era mais unida agora, porque mudou muita gente já. Aí perdeu um pouco dessa coisa, né? Assim, já passou muita gente por aqui, pelo condomínio, mas tem um grupo que é muito unido e sempre tá fazendo churrasco, tá marcando alguma coisa, e a galera tudo misturada, tem todo mundo. Não é só, não é churrasco só de cliente, não, tem de todo mundo, de vizinhos, né? E pessoal, muita gente boa, pessoal muito, assim, incrível, muito bom estar com eles sempre. E tinha um cara todo tatuado, assim, e todo sério na dele, assim, pô, as tatuagens de maneira me chamaram a atenção, fui falar com ele: "Ih, que tatuagem legal, cara, não sei o que tal." Eu vi que ele já tava meio assim, meio já alegre já, né? Aí ele, não, não sei o que, começou a falar da tatuagem dele, aí viu as minhas, pô, sua também são maneira, não sei o que, começamos a conversar, começamos a conversar. Aí ele viu minha filha vindo correndo pra mim, me abraçando, me dando um beijo. Ele falou: "Cara, esse é o meu sonho, deve ser muito legal ser pai, né, cara?" Aí eu falei: "Fala comigo, o que que houve? Que você..." Ele: "Não, o que acontece? A minha esposa, a gente já tentou e eu fui pro médico e o médico disse que eu sou incapaz de ter filho, eu sou estéril." Aí eu falei: "Sério, cara?" Ele: "Sério." Eu falei: "O médico disse isso?" Eu falei, aí ele falou. Eu falei: "Tá bom, posso orar pra você?" Aí ele: "Ah." Aí eu vi que eu fiquei sério, ele: "Sério? Orar agora?" Falei: "É aqui agora." Ele: "Mas então no churrasco, tô com cerveja na mão." Falei: "Mano, ninguém nem vai ver que a gente vai orar aqui." Minha esposa tava do meu lado, nem ela viu que a gente tava, que vai estar orando aqui. Aí ele: "Tá bom." Aí comecei a orar por ele, comecei a abençoar ele, assim, abençoar toda a parte dele que ele achava que não funcionava, a parte reprodutiva dele, que os espermatozoides dele ganhassem vida e tal. E se passaram meses, meses, meses. Ele me manda mensagem. Ele se mudou e me mandou mensagem esses dias. E falou assim: "Você é aquele pastor que tava no churrasco?" Aí eu falei: Sou eu." Tipo assim, será que o que que eu fiz? Não lembro de ter feito nada com esse cara, não. O que que eu fiz? Brincando com ele assim, aí ele falou: "Então, eu lembro que você falou comigo os negócios de Deus." E ele era ateu, cara, assim, ateu, 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 sabe? Aí ele falou: "Cara, você falou um negócio comigo aquele dia ali que me chamou muita atenção. Você falou que." Ele falou: "O que que acontece? Olha que loucura." Ele começou a criar desculpas por não ter filho. Quantas vezes a gente cria desculpas por não ter resposta de Deus, a gente começa a abraçar aquela coisa que Deus não fez, porque a nossa teologia não é baseada no que Deus não fez. A nossa teologia é baseada no que Deus fez, não no que ele não fez. Ele abraçou o que Deus não fez e começou a dar uma justificativa para aquilo. Ele começou, como ele não poderia ter filhos, ele começou a dizer: "Cara, é até melhor não ter filho, porque esse mundo é muito ruim. Esse mundo não é um lugar bom de ter filho, não, e esse mundo tá perdido." Não sei o que. Eu falei: "Cara, eu posso te propor um pensamento diferente? Esse mundo tá difícil, mas tá melhorando. E vai ficar ainda melhor com os seus filhos. Quando os seus filhos chegarem, esse mundo vai se tornar um lugar melhor por causa dos seus filhos. Os seus filhos vão melhorar esse mundo, cara. Olha como é importante os seus filhos virem pra esse mundo." Aí ele falou: "Cara." Aí ele falou, aí ele se abriu: "Eu sou estéril, não posso ter filho." Falei: "Não, vamos orar agora." E aí ele falou: "Agora aqui tá, oramos, oramos, beleza, passou." Aí ele me mandou mensagem, aí ele me mandou mensagem e falou, meses depois, meses depois, se mudou, mandou mensagem e falou assim: "Eu sou aquele cara do churrasco, você lembra que você falou que o mundo merecia o meu filho?" Falei: "Cara, lembro, e aí, como é que você tá?" Ele falou: "Então, é, aquele negócio que você falou me tocou muito, porque eu não acreditava em Deus, cara. Eu não acreditava em Deus, o meu sogro é pastor, e eu não queria nada com Deus, mas você me apresentou um Deus de uma maneira tão diferente que hoje eu tenho um contato com ele, eu tenho um relacionamento com ele, assim, do meu jeito com ele, e eu fui curado da esterilidade. Minha mulher tá grávida." Eu falei: "Uau! Que isso, cara? Que incrível, que incrível." Deus fez ele, cara. Olha que loucura. Pelo fato simplesmente do meu vizinho começar a furar a parede de novo no momento que a gente tá falando, e pelo que ele tenha muitos filhos, esse Exatamente. vizinho. Que esse vizinho tenha muitos filhos, em nome de Jesus. E pelo fato de que eu não senti a presença de Deus, eu não tive uma direção de Deus, eu não recebi nenhuma impressão, não apareceu o céu aberto, não. Eu tive compaixão por essa pessoa, de falar: "Cara, eu sei o que é ser pai, e pai de menina principalmente. Ser pai é maravilhoso, mas ser pai de menina é algo que, assim, inexplicável. Eu não tenho filho homem, mas ser pai de menina é algo inexplicável." Então, esse cara merece isso, esse cara precisa disso, sabe? A compaixão tomou conta de mim, e foi assim que eu me movi
Eu me movia ali como Jesus na verdade se movia, por compaixão. E até queria perguntar pra vocês isso na segunda parte. Como é que vocês enxergam? Antes de fazer pergunta, eu vou passar para ler. Fala, Lê. Não, e é isso mesmo, porque agora a gente não fica mais parado se você vê uma pessoa com alguma aflição, se você vê uma pessoa chorando, alguém que está andando. É essa compaixão que fica dentro da gente, esse amor, fala, não, essa pessoa precisa conhecer Jesus, essa pessoa precisa ouvir, porque não é a gente que vai fazer, é o Senhor, mas essa compaixão que nos impulsiona, assim, fala, não. Não, Jesus tem que ir ali, Jesus precisa, Senhor, se revele para essa pessoa, Senhor, cura, Senhor, venha trazer novidade de vida, venha trazer alegria, venha. Porque a gente não sabe, a gente teve uma aula até que foi com o Henry, né? Que ele falou assim: 1 minuto muda a vida das pessoas, 40 segundos, 20 segundos, e a gente tem que estar sempre ligado nisso e se movendo nessa compaixão, nesse amor. Cara, isso é tão real que 20 segundos muda a vida da pessoa que eu lembro que eu tava no carro uma vez com um amigo meu, a gente tava indo pro trabalho no Rio, e veio uma mulher vender pipoca na janela do carro, assim, um sinal fechado. Eu falei, isso é até o treinamento que eu faço com o pessoal na escola sobrenatural. Eu falo assim, gente, vocês tem 20 segundos pra liberar uma palavra, porque você tá dentro de um Uber, o Uber tá chegando, ou você tá no sinal, vambora, é rápido, vambora, tenta acelerar a galera. Porque, pô, se você consegue liberar uma palavra em 20 segundos, quando você tem 10 minutos, é mais tranquilo, você fica mais à vontade. E a mulher chegou com pipoca, cara, assim, pra vender, mancando. Só deu tempo de pegar a pipoca, orar por ela, pra que Deus curasse a perna dela e a gente foi embora. E ela ficou testando o pé assim, olhando no retrovisor, ela andando normal. Foi muito rápido. Então, tipo assim, às vezes é muito rápido, você não tem muito tempo pra tá ali. E isso muda completamente a vida da pessoa. Exatamente, Ali. É isso. O tempo que você parou pra ofertar o seu tempo na vida da pessoa. Isso é incrível demais. Isso é incrível demais. Eu quero até perguntar pra vocês, pegando esse gancho. O Bill Johnson ele costuma dizer o seguinte, que a fé vem de um mundo invisível, né? A fé vem de um mundo invisível. Você não vê o que está acontecendo, mas esse mundo invisível foi responsável pelo nosso mundo invisível se tornar real. Através do mundo invisível dizer haja, eu costumo dizer nas pregações que ageu. Por causa do que ele disse haja, ageu. E a gente está aqui, ouve mundo. E como é que vocês tem visto essa diferença, que o sim de vocês tem impactado? Assim, cara, isso aqui eu não via nada, mas caraca, isso foi um negócio que eu disse sim e agora eu tô vendo isso mudar na vida das pessoas, no lugar que eu fui, ou das pessoas que eu tenho vivido na minha volta. Porque todo mundo que tá aqui disse um sim para um chamado invisível quando se matriculou na BSSM, quando aceitou a missão. Como é que foi isso pra vocês? Como é que tem sido isso pra vocês? Quem é o primeiro? Pode ir lá. Rafa, ahn, quem levantou a mão? Wesley? Pode ir, Wesley, pode ir. Eu, eu acabei de voltar agora da Alemanha, né? E foi muito especial, assim, teve muitos testemunhos. Eu tô terminando de escrever uma carta, eu vou mandar para vocês, em detalhes, porque, assim, eu acho que vale a pena a gente escrever tudo que Deus fez e compartilhar, porque pode edificar e pode liberar novos acessos. E teve um testemunho em específico, a gente estava andando na rua, né? E fazendo. Eles fluem muito em evangelismo de uma forma muito linda lá na Awakening Europe. Eu fiquei impactada com a fome que eles carregam por ver vidas salvas, sabe? Eles não têm limites, eles não têm medo, eles vão para as ruas com muito amor, com muita paixão mesmo. Você foi pra igreja do Ben? Do Ben Fitness, yeah. E eles têm a escola lá, eles têm a escola Awakening há 3 anos, mais ou menos. Eles estão equipando estudantes, equipando pessoas, e eles não estão equipando só os estudantes lá, estão equipando algumas igrejas na Europa. Uau. Tem sido um movimento, assim, maravilhoso, muito bonito. E eu voltei de lá, assim, com o meu coração queimando, mais por amar as pessoas, sabe? E a gente estava andando nas ruas, eu estava andando com 2 estudantes do segundo ano deles, dando suporte para eles ali. E tô andando, eu olhei para um senhor sentado na porta de um bar tomando álcool, sentado ali lá é normal, tem bastante bares lá. E esse homem estava sentado tomando lá, não sei o que que ele estava tomando exatamente, né? Mas algum tipo de álcool ali. E na hora que eu olhei para ele, eu vi o amor de Deus nos olhos dele. E eu falei, nossa, eu tenho que falar com esse homem.
Só que na mesma hora que eu fui para falar com ele, já me chamaram. Paulo, vem aqui, porque tem uma pessoa que fala português, vem aqui, você precisa ajudar a gente. E eu já corri, e aquele homem ficou para trás e ele ficou ali na minha mente. E eu falei, meu Deus, eu tenho que voltar lá, eu tenho que voltar lá. E aí terminei de ministrar ali a pessoa que era em português, e aí voltei para encontrar com o pessoal lá, e o pessoal tava lá falando com ele, ele tava bem resistente, o pessoal tentando ali, e aí eu peguei, eu olhei para ele, e eu falei assim, eu só preciso perguntar o nome dele. Eu falei assim, eu posso perguntar qual é o teu nome? E aí ele chama Cris. Na hora que ele falou assim, Cris, aí ele falou assim, ah, você fala português? De onde você é? Eu falei assim, falo, eu sou do Brasil. Ah, eu falo 7 línguas. Você pode conversar comigo em português? Eu falei, claro, para mim é melhor ainda. Eu vou conversar com você em português, então. E aí eu comecei a conversar com ele, e aí o Espírito Santo falou assim: pergunta para ele, se você pode orar pela esposa dele, porque ela precisa de oração. E aí, na hora, assim, o Espírito Santo já trouxe uma palavra de conhecimento sobre a esposa dele. E aí eu já peguei esse gancho, e comecei a conversar com ele. Falei assim: Cris, você é casado? Ele, não, eu não sou casado. Eu falei, opa, você não é casado? Não, mas eu tenho uma mulher que mora comigo. Eu falei, ó, tá valendo. Você tem uma mulher. Ele falou assim, eu tenho uma mulher, ela não é minha esposa, mas ela mora comigo, tal. Você achou o homem do Então, poço. e aí, falei assim, então, Deus tá me falando que ela precisa de uma oração específica. O que que ela tem? Ela chama Elba. Ele, ela chama minha esposa. É, todo mundo precisa de oração. Eu falei, não, mas Deus está me falando que ela precisa de algo específico. E é algo relacionado com cura, algo que ela precisa de libertação. Aí ele começou a se emocionar. Falou, ela precisa, ela não consegue largar. E ele me apontou o álcool que estava na frente dele. E aí, por causa disso, ela tá com algumas doenças e alguns problemas. E aí ele começou a se emocionar. E eu falei assim, tá, eu posso orar por ela. E a gente começou a orar por ela ali. E aí o Espírito Santo já começou a se mover, ele já começou a ficar emocionado. No final ele me abraçou e ficou todo emocionado ali, perguntou da igreja, falou assim, eu já liberei a palavra, eu vejo o amor de Deus nos seus olhos. Aí ele já desmontou, e ele falou assim, realmente eu amo muitas pessoas, mas as pessoas acham que eu não tenho Deus porque eu não vou na igreja, e eu suporto alguns, ele ajuda financeiramente orfanatos no Brasil, e, e foi incrível esse homem ali, tipo, porque assim, né? Imagina se encontrar um homem que fala 7 línguas, fala português na Alemanha, sentado na porta de um bar, e o senhor queria falar com ele, e Deus dá uma palavra específica sobre a esposa dele, que precisa de ser alcançada. E aí ele falou assim: o que você está fazendo aqui? Por que que você está aqui, essa igreja? Não, eu acho que eu preciso visitar essa igreja, eu preciso entender o que essas pessoas estão fazendo, Muito bom. né? E ele abriu o coração, sabe? E foi muito bonito. Ele tocou muito meu coração, ele, a esposa dele. Foi muito bonito, assim. Foi muito bonito. Então, assim, o sim que você dá pode mudar a vida totalmente de uma pessoa, né? De uma família, uma história. Na verdade, Uma... eu digo até mais do que uma família, eu falo de uma geração inteira, né? Que vem depois dele, né? É, Porque, imagina, é uma geração inteira, cara. Isso é muito profundo. Muito, muito profundo. Muito bom, Paulo. Que é. top. Ainda bem que você foi. Ainda bem que você disse sim. Amém. Quem mais? Acho que essa relação da gente entender que nós somos esse agente de transformação e de levar a esperança. Então, o que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas é justamente quando ele mostra alguma coisa, ele sinaliza alguma coisa para levar esperança para as outras pessoas. Ontem mesmo eu estava conversando com um pai e uma filha. E o Senhor me mostrando a autoridade que ela carrega sobre mulheres. Então eu já orei por ela naquele momento e falei: você tem uma autoridade muito grande para transformar a vida de mulheres. E é assim, a todo tempo o Senhor está encorajando as pessoas, ele tem uma palavra, ele quer mostrar o que ele tem sobre essa pessoa. E quando a gente está nesse ambiente, o Senhor começa a mostrar situações de como ele vê as pessoas. E como ele vê as pessoas é totalmente diferente do que as pessoas se enxergam. E isso motiva, isso dá uma alegria diferente na vida das pessoas e dá um posicionamento para onde a pessoa tem que ir. Acho que isso é incrível em relação ao que você falou, Rafa. Muito bom.
Quer falar, Tati? Tati mexendo no microfone, acho que ela queria falar também. Eu quero. Eu lembrei que aconteceu comigo, que eu entendi assim que quando alguma coisa acontece assim no nosso cotidiano, que às vezes não tá dando certo, aí você começa a ficar nervoso, ficar irritado. Eu comecei a entregar sabe esse meu sentimento, assim, minha não é angústia isso, é aquele desesperinho que dá, sabe? Para o Senhor e falar assim, Deus, onde que o Senhor quer fazer aqui nessa hora, nesse lugar, com essa pessoa? O que que você quer fazer com isso, sabe? E tem sido muito mais divertido. Porque o que que aconteceu? Teve um moço que bateu no meu carro. E assim que eu desci, eu senti, eu vi o barulho e tal, mas eu imaginei que não era muita coisa. Mas assim que eu desci do carro, eu pus o pé no chão, eu escutei assim: você vai perdoar eles. Ele não vai não vai fazer cobrança, BO, nada disso, você só vai perdoar. Aí eu falei, não deve ter sido nada então, né? Então daí a gente desceu, aí eu fui olhar o que tinha acontecido, ele tinha quebrado a lanterna do carro. Aí eu olhei pra ele e falei assim, moço, pode ir embora. Aí o moço travou. Porque ele sabia, né, que ele tinha feito. Não, não, só que ele travou naquela hora. Só que eu também estava um pouco assim, sabe, muito emocionada, porque eu tinha acabado de ouvir. E eu falei, não, pode ir embora, tá tudo certo, você tá liberado. Aí passou, né, essa vez. Falei assim, pronto, meu marido vai me matar agora, né, depois que eu fiz isso, mas eu vou explicar para ele a situação. E aí, no que eu entrei no carro, eu senti uma paz, assim, absurda, absurda, vontade de chorar, assim. Aí eu agradeci a Deus, assim, porque foi uma coisa do dia a dia que acontece. Aham. Poucos meses depois, um cara, tava num sábado de manhã, um cara, sempre homem, viu? Sempre homem que acontece aqui em Ó, Bauru. ó o problema aí, ó. Ele deu ré no meu carro mexeu, fez barulho. Eu falei, não é possível, de novo isso? Ah, não. Desci, encostei, fui conversar, esse aí era um senhorzinho. Aí eu olhei, a gente procurou se tinha acontecido alguma coisa, ele tinha um engate no carro dele. Eu falei assim, com certeza, né? Aí eu olhei, nada. Eu falei, não, não, não é possível. O senhor tem um engate no seu carro, não tem nada. Aí daí que foi onde eu falei assim, Espírito Santo, o que que tá acontecendo aqui? Me fala. Fala do meu amor para ele. Fala do meu amor para ele. Aí eu no meio da rua comecei a falar de Jesus para ele. Ele super fechado, mas eu falei. Ele desconversava, ele queria mostrar o cachorro, queria falar onde ele morava. E eu falava assim, senhor, então eu sinto, olha, é sábado de manhã, você bateu no meu carro e não tem nada, não aconteceu nada no meu carro. Eu preciso te falar, Jesus te ama. Eu comecei e ele super bugou na hora, ele ficou travado. Foi uma experiência assim que eu entrei no carro e falei assim, gente, que loucura, mas eu quero viver mais, entendeu? Eu acho que você tá te chamando pra abrir uma seguradora de carro ou então um reboque, hein? Pra Não, poder... Bauru, o povo dirige mal, vocês sabem. O Wesley que tava de pilotando aqui da equipe. Muito bom isso, cara. Isso é muito bom. Os lugares que a gente, às vezes, é levado pra poder compartilhar o que Deus tá fazendo. Eu até quero fazer a próxima pergunta, essas duas últimas perguntas pra gente finalizar. É sobre missão. A galera que tá vendo aqui, um time de missão, né, mas como se preparar para a missão? Como decidir qual missão eu devo ir? Como saber se é essa a missão que eu tenho que estar? Como é que foi para vocês isso? Como é que vocês decidem qual a missão que você tem que estar? Qual missão que, mesmo que às vezes eu não tenha os recursos necessários para aquela missão, e que a prova viva aqui, todo mundo está aqui, viu a provisão do Senhor chegar, viu Deus prover tudo que precisava. E como é que é isso para você? Como é que você faz para escolher? A pessoa tá em casa agora, tá perguntando, eu nunca fui para uma viagem missionária, ele quer viajar, quer se tornar missionário. Como é que eu devo me preparar para entrar numa viagem missionária? Fala, Lê. Você quer falar alguma coisa? Primeiro é realmente engajar com o Espírito Santo. Espírito Santo, no meu caso, que eu fiz uma opção que eu nunca imaginei que eu fizesse agora, né? Que é a aplicação para Boston. Na hora abrindo lá, falou, tem os lugares, o cientista falou, Boston. Eu falei, não, tá de brincadeira, né? Valor, um não sei quanto na minha conta.
inglês ainda não sei falar. Eu falei, Senhor, amém, Boston. E fui aceita, mas eu ouvi o Espírito Santo falando, é para esse lugar. Então eu senti que é uma ousadia, a confiança assim, e o senhor precisa que eu vá? Não, mas é um convite que ele fez. Então toda vez que ele faz esse convite é um privilégio a gente poder participar disso. E ainda falei, Senhor, eu acho que eu vou carregar a bolsa lá do pessoal, que o pessoal vai estar lá falando inglês e não sei o quê. Não, não, não. Tem os brasileiros que precisam ser alcançados. Tem vidas que precisam ser alcançadas através da sua vida. Eu falei, amém, Senhor. Então eu sempre pergunto, Espírito Santo, o quê? Como? Como vai ser? E faço essa parceria com os céus. E eu já me movi muito em medo, eu já me movi muito assim, ficava apática por causa dos homens. E, e Deus quebrou isso na minha vida. Deus quebrou muito isso, porque eu era aquela que ficava atrás, ficava Uhum. escondida. E hoje eu falo, não, eu ouço o Espírito Santo. Então é isso. Então, amém. Eu não sei como vai ser, não sei, mas amém. Eu vou em obediência, porque meio obediência é desobediência. Então, eu faço assim, tenho feito assim, e o Senhor tem me abençoado dessa forma. Pegou aí, pessoal? Meia desobediência ou obediência tardia também é desobediência. Exatamente, muito bom. Quer dizer então que Boston vai ser o lugar mais alegre do planeta em março, né? Muito bom. E aí, Arthur? Vai, não, e Pode fora falar. assim, que esses dias vai estar muito frio. E eu não gosto do frio, então, para confirmar que foi, é de Deus mesmo. Nossa, a Andrea falou a mesma coisa. Mas, amiga, não vai estar tão frio. Nos lugares é tudo aquecido. Pode ficar tranquilo. É exatamente isso. A gente consulta o Espírito Santo e ainda que não tenha sentido para nós, a gente tem que ir, né? E foi o que aconteceu com essa missão em São Paulo, né? Foi porque era ali. Tinha que ir ali, eu fui ali. E deixa eu contar uma coisa, como é assim. Eu escolhi não. Deus falou Brasília. A princípio eu pensei, é porque é esse lugar central do Brasil, a gente profetiza para o Brasil todo. E Deus mostrou outra coisa para mim. Eu fui conectado agora ao Conrad e, de certa forma, é com o Conrad. Alguma coisa vai acontecer lá com o Conrad. Vai ser o... Não sabia quem era o líder, né? Uhum. Me mostrando. Quando estávamos em Bauru, nossa equipe, uma das integrantes nossa contou para nós dentro do carro, que o carro era a Tati que levava a gente. Eu estava com a Tati, mais 4 dentro do carro. E essa pessoa disse, aconteceu algo muito ruim em casa, meu pai saiu de casa. Meu pai deixou minha mãe e tal, foi na casa do irmão dele, lá na Grande São Paulo. E aquilo eu ouvi, tal, nós ouvimos, e eu acho que oramos no carro, mas enfim. Deu 15 minutos depois, eu busquei essa pessoa lá no hotel, a gente estava no mesmo hotel, todo mundo, e eu falei, eu vou lá falar com teu pai. Como é que é? Você vai falar com meu pai? Mas é em São Paulo, nós estamos em Bauru. Eu falei, não, eu vou lá. Deus falou para ele lá. Como é que você vai lá? Você vai deixar a gente aqui? Eu falei, não, eu vou em espírito lá. E começou, você posso ir lá? Ele falou, a pessoa falou, posso. Alguns sabem disso, outros não. Wesley sabe porque estava morto, outros não. Peguei e falei, estou indo. Saí dali, falei, eu vou jantar com esse homem. Eu peguei um Uber. E eu nunca tinha pego Uber. Nem sabia o que era. Aí perguntei para um, para outro. Eu sei que achei o aplicativo, peguei um Uber. Entrei no Uber, eu falei assim, abri uma porta e falei, entra, seu Castro. É o pai da pessoa. O cara do Uber ficou olhando. Eu falei, entrou, fechei a porta, fui do outro lado e entrei no carro. E a coisa começou. E eu cheguei no shopping. Naquele shopping ali perto. Pedi licença para o nosso líder. Posso ir lá? Ele falou, pode, vai em frente. Porque não pode deixar a turma, né? A gente tem que estar sempre junto. Cheguei no shopping e eu de mão dada com esse homem. Queimava minha mão. E andava nos corredores e comentava e falava. Deus só falava assim, não olhe para as pessoas. Não olhe para o ambiente, senão você vai cair. Continua fazendo. Sentei, comi com ele, daqui a pouco tinha uma Centauro, vou fazer propaganda, né? Com uma televisão enorme, passando um jogo. Falei, Patrocina vamos nós, assistir o Centauro. jogo? Senta, vamos assistir o jogo, seu Castro, vamos. E comecei a assistir o jogo. Fez 1-0, Atlético e Vitória, Atlético Mineiro. E eu pulava ali na frente da televisão, bem do lado da praça de alimentação. Aí dentro dessa loja, fui lá num cesto de bola. Comecei a jogar uma bola para lá e para cá. Eu jogava, ia lá buscar e jogava para cá. Pega aí, seu Castro, joga para mim. Loucura total. Doidinho. E naquele estado. Chegou uma criança, a criança começou a jogar. Ô tio, posso jogar? Falei, claro, pode jogar. Falei, tá vendo como é que Deus faz? Só as crianças entendem. E ela entrou no jogo e ficou jogando a bola para mim e eu para ele.
Saí, peguei tal, para ser bem claro, rápido, voltei pro hotel, cheguei no hotel, estavam os dois dormindo, era um quarto triplo, eu mais dois, só que tinha quatro camas. E eu falei, ó, depois eu explico para vocês. Essa quarta cama é do seu caso. Pus ele para deitar, ele deitou, tá. No outro dia levantei 6 horas, os relógios. 6 horas eu saí daquele hotel sozinho. Fui até duas quadras para frente. Lá tinha uma padaria fechada, chamada Copacabana. A Tati sabe onde é. Fechada, porque eu falei, ele toma café às 6 horas. Vamos, seu Castro, vamos tomar café. Mais adiante, um posto de gasolina com sua conveniência. Sentei e pedi dois cafés. As duas meninas falaram, dois cafés, eu falei, dois. Um para mim e para o meu companheiro. Sentei numa mesinha, pus para lá, pus para cá, e conversando, e falando, e tal. Fazendo tudo, como duas pessoas. As meninas olhavam e falavam, não olha para elas. Continua. Fomos para a igreja. Para ser bem claro, resumindo, tinha um carro muito grande, um Defender, como é que é? Land Rover Defender, bem grandão. Falei, olha que carro, olha o tamanho dos pneus dele. Abaixei debaixo do carro. Vocês estavam todos ali, estavam no estacionamento. Olha que coisa, isso aqui deve valer tanto. Esse pneu então e tal. Bom, almocei com esse homem de novo e tal. Chegou a tarde e falou, chega, acabou, Arthur. Deus falou, acabou, pronto. A pessoa falou, eu vou ligar para meu pai. Ligou para o pai dela, estava na casa do irmão, e eu falei, deixa eu falar com ele. Seu Castro, tudo bem? Eu sou o Arthur. Seu Castro, eu amo muito o senhor, seu Castro. Ontem eu fui com o senhor almoçar no shopping, jantar no shopping. E ele começou a chorar. Falou, eu amo muito ir no shopping. Adoro ir no shopping, Arthur. E lá nós assistimos o jogo, Atlético e Vitória. Ele falou, e ontem eu estava assistindo esse jogo. Falei, o senhor viu o gol? Nós vibramos juntos. Depois eu joguei bola com o senhor. Depois eu pus o senhor para dormir. 6 horas eu fui tomar café com o senhor. Ele falou, é o horário que eu tomo café. Eu tomo café preto. Falei, nós tomamos um café cada um. E esse homem começava ali. Eu falei, seu Castro, volta para casa, seu Castro. Volta para tua esposa. Peça perdão, tal. Restaura essa família toda está sentida. Falei do Defender, ele falou, eu gosto tanto de carro, Arthur, sabe, de automóvel e tal, e tal. Ele fiquei olhando lá para você ver aquele chipão, aquele grandão. Enfim, passou, entreguei, entrei para nossa atividade. 2 semanas depois, essa filha dele fala, Arthur, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, claro que eu sei. Ele voltou, ele chamou todo mundo, chamou a mãe, chamou as irmãs, os filhos e tal, pediu perdão e voltou para casa. Missão para quem? Ele sabe, se é para a gente ser atendido como eu fui assistido por vocês, por todos vocês, ou assistir vocês, os outros que vão lá precisar, etc, etc, etc. Então, a escolha, ele sabe como é que escolhe, a gente vai sabendo, vai dar, o Senhor vai fazer. Não sei o que eu vou fazer em Brasília, mas eu sei que o Lula está lá, né? Deus sabe, ele sabe, né? Obrigado. Uau. Então, é isso, Que, assim que que, escolhe. que incrível, Arthur. Que incrível, que história incrível, cara. A gente fica muito honrado de ouvir isso, de saber que você foi tão sensível ao Espírito Santo e tá ali obedecendo mesmo, não se importando com o que os outros estavam vendo ou falando. E isso é um ponto que eu quero, para a última pergunta, para a gente finalizar, pegar esse gancho do Arthur. E eu queria ouvir um pouquinho de cada um rapidinho, bem resumido por causa do horário, que eu não quero também segurar vocês. Eu preciso buscar a Maria na escola. Como que a gente pode viver e levar um estilo de vida onde a gente está realmente conectado com o Espírito Santo, nosso chamado e tudo mais, mas como a gente pode viver uma vida normal, normal, entre aspas, pós-missão? Por quê? Porque na missão, a gente está envolvido na missão 24 horas. Você deixou sua família em casa, por mais que a Tati tenha sido em Bauru, na cidade dela, na igreja dela, mas ela estava o tempo todo com a gente. E às vezes ela em casa e voltava, mas o tempo dela não era o mesmo de estar sem a missão acontecendo, não acredito, né, Tati? Mas como é que é para vocês pós-missão? Como é que você volta tipo, sabe aquele meme que tem daquela série Narcos, né? Que fica ele olhando assim pro nada, não tem nada pra fazer. Como é que vocês vão? A sensação de chegar em casa e olhar, tipo, no outro dia e falar, cara, hoje não tem mais nada pra fazer, hoje não tem missão, não tem schedule, não tenho cronograma. Como é que é pra vocês isso e continuar a parceria com o Espírito Santo? Porque a missão continua. A gente só não tá fazendo uma missão ali listada ou cronogramada, sei lá se essa palavra existe em português, e por alguém, não é uma equipe, eu tô servindo uma missão específica, mas eu tô servindo a missão da minha vida. Como é que é isso pra vocês, essa sensação pra vocês? Nós estamos com os últimos 10 minutos aqui, então, bem resumido. Vou ser bem rápido. É a mesma coisa que descer o monte.
Eu acho que os discípulos estavam ali com Jesus, ele falou assim: não vai fazer a barraca aqui, agora vocês vão para lá. E aí a gente vai, por onde a gente está passando, a gente está levando a alegria do Senhor, a gente está trazendo o céu para a terra, e eu acho que essa é a grande transformação. E aí a certeza que daqui uns dias a gente vai estar todo mundo junto de novo, e está todo mundo conectado, e o Senhor tá nos abastecendo novamente. Eu creio que é isso. Muito bom. É E porque vai ler. a gente não tem uma vida secular, a vida continua. Então, tudo isso continua, a mesma coisa. É voltar para casa, primeiro que você volta, você fica ainda assimilando as coisas, né? Mas depois é a vida que segue, seu campo missionário não é mais em outra região, é onde você está, é no mercado, é ali com a sua família, é com seus amigos, é na academia. Aí só viva, porque Deus faz coisas incríveis. Paula não vale porque Paula nunca volta, né? Paula sempre, acho que ela do aeroporto é para outro aeroporto. Tô Mas brincando. eu acho assim que é o que a Lê falou mesmo, é você viver o evangelho, né? Às vezes a gente separa muito, mas a gente precisa viver a palavra de Deus. Às vezes assim, eu tô lendo a Bíblia, eu tô guardando alguns versículos, mas você vive aquilo, você vive de ter essa experiência. Eu tô nesse momento, nessa fase assim, eu percebi que algumas coisas assim, Deus, ah, aqui eles falam unlock, né? Mas Deus desbloqueou algumas coisas no meu coração muito, muito, muito fortes nessa viagem agora. Eu acredito que eu devo ter acessado alguma graça deles, alguma coisa lá, porque assim, eu voltei assim, a gente estava indo para a Suíça e eu encontrei, a gente não estava em missão, a gente não estava assim nada específico, a gente estava indo jantar e tal. E às vezes as pessoas meio que desligam, né? Ah, não tenho que fazer evangelismo aqui agora, tananã, então tá, eu posso desligar, mas eu não conseguia. Eu olhei para uma menina, a menina era do México, e o Senhor começou a me mostrar tudo que estava acontecendo na vida dela. E o meu coração já começou a queimar por ela. Eu falei assim: eu preciso falar com essa menina. Só que a gente não tinha tempo, porque a gente estava correndo, que a gente tinha que voltar. E era super rápido ali. E eu peguei e falei para uma das meninas: por favor, me dá uns minutinhos, porque eu preciso conversar com essa menina. E eu percebi que alguma coisa ali em mim mudou, porque eu queria falar, eu precisava falar. E eu fui falar com ela, e ela: não, eu não acredito em Deus. Falei assim: ah, mas eu acredito, e ele tá me mostrando algumas coisas, eu posso orar por você? Ele falou: o que é oração? E aí eu falei: ok, e isso não é uma pessoa só, lá tem muitas pessoas que perguntam o que é oração, eles não sabem o que é oração. E eu falei: uau! Eu fiquei assim, meu coração começou a queimar ali, e aí eu falei assim: posso pôr a mão em você? Eu coloquei a mão nela, comecei a orar por ela, e ela já começou a se emocionar ali, já foi tocada pelo Senhor. E eu não tive muito tempo, mas uma sementinha foi colocada, e aí eu percebi que alguma coisa assim mudou realmente, sabe? Aquela coisa de você querer viver a palavra, não só ler a palavra, não só ouvir uma pregação, mas você realmente viver o evangelho, né? No seu dia a dia. Você acordar e, Espírito Santo, o que que você está fazendo aqui? O que que você está fazendo hoje? Deus, o que que você está fazendo hoje? O que que você está fazendo em mim? O que que o Senhor quer que eu receba hoje de ti? E o que que quem que o Senhor quer encontrar? O que que o Senhor quer fazer? E isso é diário, isso é o tempo todo. Deus começou a me trazer pessoas para orar, para interceder, não só em sonhos, às vezes uma pessoa vem na minha mente e aí eu já começo a orar e tal, e eu já percebi que o Senhor quer encontrar pessoas, não só Uhum. fisicamente, mas às vezes em oração, às vezes em intercessão, de várias formas, né? Deus, é viver mesmo, é o que a Lê falou, viver. Muito bom, muito bom. Quem dá mais? Eu. Quando terminou a missão, eu lembro assim que eu fiquei meio mal, fiquei meio estranha. Uhum. Uma semana, meio esquisita. E aí eu, eu falei assim, e agora? Como é que eu volto? Como é que eu volto? Mas aí a gente vai entendendo, né, que não é tão intenso, mas existem os seus valores, né? A gente aprende a entender o valor do dia a dia, o valor de uma coisa comum, e, e, e a gente entende que o Espírito Santo continua falando, independente de a gente estar no meio de um monte de gente numa oração maluca ou a gente está tomando café com a família. É Isso é isso. muito bom.
Só mais uma coisa, gente. Uma coisa que Deus tem ministrado muito é a questão da presença total, de você estar 100%. Quando você tá com uma pessoa, Deus tem ministrado muito isso. A gente tem perdido muitas oportunidades porque a gente tá tipo assim, tô muito ocupado, eu tô fazendo isso, eu tô aqui no caminho, mas eu tenho que chegar lá porque eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer aquilo ali. E a gente às vezes não tá presente. Você tá Uhum. andando, mas a sua cabeça tá em outro lugar. Você tá andando, mas você tá no telefone. E às vezes você tá muito conectado no online. E aí você deixa de perder o presente que Deus está fazendo agora no 100%. E Deus tem me trazido muito essa consciência da presença. Esteja 100% presente naquilo que você, aonde eu estou e no que eu estou fazendo. Porque isso faz muita diferença. Porque às vezes você pode estar vivendo, mas uma vida paralela, porque você tá andando aqui, mas a sua cabeça tá em outro lugar, né? Muito bom. É. Wesley, já falou ou não? Já? Todo mundo já falou? Oxe. Mas é exatamente isso. É engraçado, né? Porque cada um ele sente de uma forma. E eu acho que isso é a coisa mais extraordinária que tem, é o ordinário. O ordinário é o mais extraordinário. Porque a gente tá ali na igreja servindo em comissão, a gente tá com um crachá no pescoço e a gente é do time da Bethel. Então, ou de qualquer outra igreja missionária que você faça parte, que esteja assistindo. Então, as pessoas esperam de você alguma coisa, o ambiente está pronto. Agora, ser missionário, né? Ou seja, trazer a missão de trazer o céu para a terra, 24 horas do dia, independente de onde você esteja, sem que o ambiente esteja preparado para aquilo. Eu acho que isso é o nosso desafio e encoraja você que está assistindo entrar nesse lugar, de perguntar assim, o que que eu posso fazer para entrar nesse lugar? Porque, olha que loucura, Jesus só acalmou a tempestade porque a paz estava dentro dele. Ele só trouxe para fora o que estava dentro dele. Então, quando a gente chega nos ambientes, o reino de Deus se manifesta porque esse ambiente está dentro da gente. O próprio Deus mora em nós. E por isso que eu fiz a pergunta para vocês e para quem está assistindo aqui, como? Deixa aqui no chat também como é que você que faz viagem missionária, como é que vem para você quando você volta? Porque tem gente que ele vive tão vive às vezes tão intenso aquilo ali e a intensidade vai embora. É normal a intensidade ir embora. Você não tá ali 24 horas servindo em missão, mas a sua vida é uma missão. É que vocês falaram, exatamente. E esse é o desafio. Ser ungido como Davi foi na frente dos irmãos. Você é o rei de Israel. Ô, vamos, todo mundo só vai comer depois que você chegar e sentar. Vambora. Tá bom, cheguei, sentei. E agora? Não, agora volta para cuidar das ovelhas. Volta para cuidar das ovelhas. E isso é o ordinário sendo trabalhado em nós para que a gente viva o extraordinário no ordinário. E eu acho isso incrível. Davi teve que voltar para cuidar das ovelhas depois de ser ungido da frente de todo mundo pelo profeta da nação. E agora, sou rei? Você é rei. E o que eu faço? Beija meu anel? Não, não, não. Volta pra ovelha. Começa a cuidar do que é importante pro seu pai, porque daqui a pouco você vai cuidar de outra coisa que é importante pro seu outro pai. Olha que loucura isso que Deus faz com a gente, né? Então, eu quero honrar a vida de vocês, que estão aqui, meus amigos incríveis, amados, que doam suas vidas para ver o reino se manifestar, para ver o reino ser implantado na terra. Muitas vezes abrindo mão dos próprios sonhos, abrindo mão dos próprios projetos de vida, onde pessoas estão, de repente, planejando, projetando outras coisas, ganhos próprios, benefícios próprios, e vocês, não, 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 pera aí, eu tenho sonhos também, mas eu estou abrindo mão do meu sonho nesse momento para ver o sonho de Deus se tornar realidade. Isso é algo que vai ecoar pela eternidade. O que vocês fazem é a coisa que vão ecoar pela eternidade. E eu quero honrar vocês dizendo que vocês vão ver muita coisa nessa vida ainda. Vocês vão ver muitos, muitos frutos do que vocês estão fazendo. Muitos frutos. Eu tenho muita convicção disso. Mas eu vejo que vocês vão se surpreender demais quando vocês chegarem diante do Senhor e quando olhar para trás, ver tanta gente que veio por causa de vocês, tanta gente que entrou por causa de vocês, tanta gente que foi acessado que vocês nem sabem que existiam, simplesmente por vocês terem dito sim e passado no local, simplesmente por às vezes ter mandado uma mensagem no WhatsApp ou por ter, sei lá, feito uma refeição para alguém, pagar uma refeição de alguém, pagar um Uber para alguém ou qualquer outra coisa que o Senhor tenha colocado no coração de vocês. Eu quero honrar a vida de vocês, dizer quanto vocês são importantes para mim pessoalmente, como eu amo fazer parte dessa equipe, como eu me sinto família com vocês e vocês são um presente que Deus colocou para mim aqui. Muito obrigado por participar desse episódio.